TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa nesse dia 24 de dezembro, né, Roberta? Exatamente, aí véspera de Natal, Isso já aí. Natal praticamente, né? Olá para você, olá Jorge, olá para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu chuvoso e teremos chuva em alguns momentos e em outros o sol pode querer aparecer, como vai ser o caso da região norte do estado, que vai ter a presença do astro-rei por mais tempo no céu. Vamos agora às notícias desta sexta-feira, dia 24 de dezembro. Rio de Janeiro sobe para o segundo lugar no ranking nacional de empregos formais, com a criação de mais de 35 mil postos de trabalho. Covid-19, boletim da Fiocruz aponta desafios para o próximo ano. H3N2, nova mutação do vírus influenza causa surtos de gripe pelo Brasil. Mais de 60% dos óbitos por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Intenção de compra cai 24% neste Natal. Luzes de Petrópolis encantam durante programação do Natal Imperial. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os nossos destaques do nosso jornal. E lembrando para você que você pode receber a versão digital acessando o site www.jornalcorreiodamanha.com.br. É só entrar lá no nosso site, pode se cadastrar também para receber todas as versões dos jornais e ver muito mais notícias durante essa semana. Vamos então aos destaques aí da primeira página. Um rio de boas notícias, falamos sobre isso no editorial, né? Exatamente. E temos ainda ali na matéria ali de manchete ali, ó, 324 mil novos empregos formais em novembro, segundo o CAGED. Está lá na página 5, lá nós vamos também passar sobre isso. Ainda na primeira página, reforço da AstraZeneca eficaz contra a Omicron. E ainda seguindo, prévia da inflação fecha ano em 10,42%. Também temos esses dados aí econômicos. Outro destaque da primeira página, vítimas das chuvas já podem sacar o FGTS. E Congresso Nacional aprovou mais de 150 leis. E fretados não entrarão no Rio a partir do dia 30, outro destaque aí da primeira página. Exatamente. E temos lá hoje, né, uma edição especial aí do final de semana, aí, edição especial de Natal. Temos o segundo caderno do Correio da Manhã, da edição especial de 24 a 27 de dezembro de 2021. É uma boa leitura e os votos de um bom Natal, repleto de paz, harmonia e amor com seus familiares e amigos. São os votos da equipe do Correio da Manhã, o jornal que prioriza o nosso Rio de Janeiro. Ok, outro destaque do segundo caderno, né? Na edição de hoje, aí do fim de semana até o dia 27, a gente tem o primeiro caderno. Isso. Com as notícias nacionais, de política, internacionais do Exatamente. Rio, São Paulo. E também temos um segundo caderno recheado aí para o pessoal passar o fim de semana com uma programação intensa, não é isso, Jorge? Exato. Outro destaque do segundo caderno, o Globo da Incerteza, com um duplo favoritismo acenando para o Ataque de Cães e Belfast, a edição de 2022 do Prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira flagra a inquietude da indústria do cinema, Jorge. Isso aí, tá lá no nosso segundo caderno também. Que continua, tem mais destaques, né? Tem mais destaques agora do nosso jornal. Vamos lá à página 2, ao nosso editorial, a nossa página de opinião. Então vamos ao editorial, agora do Isso. primeiro caderno. Exatamente. Vamos lá. O círculo virtuoso que merece ser aplaudido. Convidamos os pessimistas de plantão para uma reflexão. O estado do Rio de Janeiro passa o Natal de 2021 bem diferente dos anteriores. O clima neste ano é de paz, funcionalismo estadual rigorosamente em dia
inclusive recebendo a folha de janeiro antecipada. Com o 13º pago, com os salários de dezembro e antecipação de janeiro na conta, trazendo uma injeção na economia fluminense de quase 5 bilhões de reais. No cenário político, o governo é formado por uma colisão de partidos, todos unidos em um só rumo. O desenvolvimento do Rio, os 3 senadores do estado estão alinhados em uma mesma legenda partidária e atuam juntos. Os presidentes dos 3 poderes em uma convivência respeitosa e com amplo diálogo. O desembargador Henrique Figueira, o deputado André Siciliano e o governador Cláudio Castro contribuem para o clima de paz que o Rio tanto necessitava. Exatamente, continua esse editorial. No campo empresarial, o diálogo respeitoso com os 3 poderes tem o mesmo desdobramento harmônico. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, da Firjan, José Antônio Josa Nascimento Brito, na Associação Comercial, e Antônio Florencio Queiroz, na FEComércio, contribuem para o fortalecimento de uma agenda em defesa do Rio. O primeiro ano do prefeito Eduardo Paes foi de arrumação da casa e definição do rumo eleitoral partidário. A cidade voltou a ser uma referência no cenário nacional e o prefeito ganhou musculatura financeira para deslanchar nos próximos anos. No seu secretariado, uma janela para o surgimento de novos nomes da política carioca. O Rio resgatou a sua credibilidade e a retomada de investimentos foi materializada no exitoso leilão das concessões do saneamento, encerrando o ano com uma segunda rodada. Um 2021 que deve ser aplaudido por todos e torcer que ele se mantenha em 2022. Exatamente. Temos um segundo editorial aí relatando o seguinte: o turismo está sendo totalmente reinventado. O setor de turismo vive um cenário instável nesta retomada. A atividade foi uma das mais impactadas pela pandemia e viajar virou um grande desejo coletivo. Levaremos anos para uma recuperação do tombo de 2020 e 2021. No mínimo, uma década para recuperar o estrago na saúde financeira das empresas. Descobrimos a vulnerabilidade do setor diante uma pandemia planetária. A sensação é que pouco aprendemos e que ainda não temos a visão total do que ocorreu com a interrupção das viagens no planeta. O que a pandemia realçou é o quanto somos frágeis e despreparados para uma crise que não estava prevista em nenhum manual. Não havia plano de contingência para um período tão grande. Não só pessoas conhecidas tombaram, muitas empresas morreram ou estão gravemente enfermas. E esse editorial continua, Jorge. O processo é de reinvenção e desenvolvimento de novos métodos que serão incorporados definitivamente ao cenário, principalmente na questão da segurança alimentar, normas de higiene e até de procedimentos sanitários em meios de hospedagem, aviões e restaurantes também. Da mesma forma que o 11 de setembro... Com o nome Remorais. Opa, gente, a Siri aqui no meu celular decidiu acordar. Hoje de novo voltou, né? Então, continuamos então o nosso editorial. Então, incorporou novas rotinas de segurança em caráter permanente. A pandemia criou uma nova forma de viajar e de translado. Pouca literatura tem sido gerada a respeito e os especialistas em estratégicas possuem uma nova matriz para incorporar ao planejamento. Uma outra área que foi afetada é o de seguros. Não existem apólices que cubram cenários tão adversos e extremos. É preciso repensar o futuro e reconhecer o quanto somos frágeis. A retomada do turismo não é uma realidade sólida em um terreno ainda estável, com o surgimento de variantes da Covid-19 e com o planeta conectado por ferramentas de ir e vir que alimentam o setor. Não há mais um novo normal e o turismo precisa ser reinventado. Jorge, esse foi o nosso segundo editorial. E mais uma vez, eu não sei porquê, especial hoje da Siri, né, que ela decidiu se ressuscitar. Você tem dois contatos incorporados, né, que era a frase. Vamos seguir aqui com o nosso jornal? Vamos lá para a coluna do Magna Vita, abrindo direto hoje com o Pinga Fogo. Exatamente, página 3 agora, né? Fim de ano diferenciado.
primeiro fim de ano sem ponto facultativo e com o funcionalismo trabalhando a todo vapor no estado. E nos municípios, Natal e Ano Novo no sábado foi perfeito. Houve época que todos paravam dia 20 e só retomavam no ano seguinte. Tá aí um pinga-fogo aí daqueles, né? Exatamente, pinga-fogo mesmo, Esse né? foi, né? Mais um pinga-fogo point dos descolados. É isso? O quiosque do Hotel Fairmont no posto 6 virou o ponto dos descolados na cidade. Está aí na sua tela, então, o point dos descolados. É isso, seguimos aqui com a coluna do Magna Vita ainda no Pinga Fogo. Nina Kaufmann de volta ao Correio. Nina Kaufmann retorna com a sua coluna no Correio da Manhã, tendo como assistente a competente Maria Alice Nunes da, entre aspas, comunicação. Então tá aí a foto aí da Nina e voltando ao Correio da Manhã aí com sua coluna. E continuamos, Câmara terá agência de publicidade. A Câmara Municipal do Rio vai ter em 2022 a sua própria agência de publicidade e vai prestar contas das suas atividades. A decisão foi do presidente Carlos Caiado. Vai longe o tempo que os nobres Eds queriam ficar longe dos holofotes. Seguimos aqui com a coluna do Magna Vita ainda agora. Interinos. Isso, interinos. Os interinos de abril. Isso. Começa a ser analisada a forma que serão preenchidas as vagas do primeiro escalão do Estado, que serão abertas com a desincompatibilização eleitoral em abril. A escolha não será livre do atual titular, um dos modelos estudados e para que ele apresente uma lista tríplice com nomes que serão analisados pelo gabinete do GSI e depois de aprovados pelo compliance, serão levados para a escolha final do governador Cláudio Castro. Na fórmula, o ocupante será interino e aguardará o retorno do titular após a eleição. Então tá aí mais um adiantamento da coluna do Magna Vita sobre esse fato. E continuamos ainda na coluna Magna Vita Aula. Temos uma foto aí, né? O ex-senador Francisco Dornelles recebeu a visita do senador Carlos Portinho para uma longa conversa e troca de informações. Foi uma verdadeira aula de política e sobre o Senado da República, de um dos nomes mais experientes da vida pública para o jovem senador fluminense. Uma troca de informações valiosa para nossa política. Está aí na sua tela a foto dos dois juntos, né? E agora nós temos mais uma aí com foto também, senadores em ação. Isso. Os outros dois senadores do Rio em ação, os senadores Romário e Flávio Bolsonaro, com o prefeito de Miguel Pereira, André Português, e o pré-candidato a deputado federal e secretário Gutenberg Fonseca. Tá aí na foto aí na tela para vocês verem os dois senadores em ação aí do estado do Rio. Na coluna do Magna Vita ainda tem um destaque aqui que eu gostaria de ler, Jorge. Que fala sobre a nota publicada no Pinga Fogo sobre a decisão do ministro Humberto Martins do STJ de ontem, nós falamos sobre isso no jornal de ontem, recebeu da Prefeitura de Petrópolis o seguinte pedido de esclarecimento. Abre aspas. O prefeito Rubens Montempo recebe com tranquilidade a decisão do ministro Humberto Martins, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral, abre aspas, de forma soberana e definitiva, fecha aspas, deferiu o registro da candidatura e determinou a posse imediata para o mandato para o qual foi eleito por maioria de votos. E a nota da Prefeitura de Petrópolis continua. A decisão apenas ratificou a posição da defesa de Montempo, que questionou o mandado de segurança, já extinto pela própria relatora do TJRJ, como instrumento para a ação. Não existe risco de instabilidade jurídica ou política e a decisão não tem sequer relação com o processo do TSE. Montempo segue trabalhando, diz a nota, para administrar a cidade e seus inúmeros problemas acumulados nos últimos 5 anos, mesmo com um ano a menos de mandato e sem transição efetiva, fecha aspas, a nota da Prefeitura. E continua ainda, porque essa notícia, a notícia de ontem,
né, do Correio da Manhã, mais especificamente da coluna do Cláudio Magna Vita, publicada em primeira mão pela coluna, viralizou ontem nas redes sociais. Sim. Viralizou. O embate jurídico volta a ocorrer depois do recesso do Judiciário. Como publicamos, os embargos foram robustos. Não há a hipótese do prefeito sair antes. Então, vamos aí só aguardar agora mais alguma coisa que o Magna Vita nos adiante aí, né, no futuro. Se quer ficar, então, antenado e por dentro de tudo que acontece na política carioca, como faz, Jorge? Tem que entrar lá no nosso site, lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí embaixo aí no seu televisor. É só você acessar que você vai ter acesso a todas essas notícias aí e muito mais lá no nosso site. Continuamos então, vamos para a página 4, política. Exatamente, o Congresso Nacional aprovou mais de 150 leis. Neste ano, senadores e deputados aprovaram 5 emendas constitucionais. Começou nessa sexta-feira o recesso parlamentar. As votações, no entanto, foram encerradas na terça-feira, dia 21, com a conclusão da votação do orçamento da União para o ano que vem. O parlamento retoma os trabalhos em 2 de fevereiro de 2022. Durante o recesso, o Congresso Nacional funcionará sob o comando de uma comissão representativa de parlamentares. Em 2021, o Congresso aprovou mais de 150 leis e 5 emendas constitucionais. Entre as principais está a PEC dos precatórios, que abriu espaço fiscal de 43,8 bilhões para a União gastar em 2022. A medida determina que a aplicação dos recursos economizados com o limite de pagamento de precatórios deverá ser utilizado exclusivamente em Seguridade Social e no programa Auxílio Brasil. Continuamos ainda com a política, só que do lado esquerdo, ali no Correio Político, né, em destaque, Novo contra Fundo. O Partido Novo ingressou no STF com ação para questionar dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional, que destina 5,7 bilhões de reais ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E olha, agora a gente continua na página 4, mas no foco nacional, né? Um pouco mais abrangente. Terão doses de vacina se forem incluídas no PNI. Declaração do ministro foi sobre a imunização de crianças. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nessa quinta-feira que o governo já tem contrato com a Pfizer para disponibilizar vacinas para as crianças. Caso a decisão seja aplicada, o imunizante na faixa etária de 5 a 11 anos. Abre aspas. Qualquer que seja o cenário, quero assegurar que o Ministério da Saúde tem um contrato com a farmacêutica Pfizer-BioNTech para fornecer a dose da vacina para todas as faixas etárias incluídas no Programa Nacional de Imunização. Isso quer dizer, se a faixa etária de 5 a 11 anos for incluída, automaticamente nós teremos essas doses. Fecha aspas, assegurou o ministro na portaria da pasta. Exatamente. E continuamos na página nacional, ali a matéria do lado, atingidos por chuvas já podem sacar o FGTS. Os trabalhadores dos municípios de Eunápolis, na Bahia, e Águas Formosas, em Minas Gerais, já podem sacar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, por calamidade. Os 2 municípios foram afetados pelas chuvas recentes. Cada trabalhador atingido pelas enchentes poderá retirar até R$ 6.220. Somente poderão sacar o FGTS os moradores de endereços informados pela Defesa Civil dos Municípios, a Caixa Econômica Federal. Decisão importante aí, então, as pessoas podendo sacar esse benefício aí nessa hora de tanta dificuldade lá, né? Um benefício um dinheiro que... É deles. É deles, exatamente. É deles, mas faz uma diferença agora. Sim. Sigamos aqui, vamos à economia agora. 324 mil empregos formais foram criados em novembro, né? O Brasil gerou 324.112 postos de trabalho em novembro deste ano, resultado de 1.772 milhões de admissões e de 1.448
milhões também de desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de 2,992 milhões novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou ontem as estatísticas mensais do emprego formal, o novo CAGED. O estoque de emprego formais no país, que é a quantidade total de vínculos celestitas ativos, chegou a 41 milhões em novembro, o que representa um aumento de 0,79% em relação ao mês anterior. Então, tá aí, teve uma alta no emprego aí, segundo o CAGED. E ainda nessa página, vamos aos destaques internacionais. Reforço da AstraZeneca eficaz contra a Omicron. Pesquisa sobre a dose é da Universidade de Oxford. A farmacêutica AstraZeneca anunciou na quinta-feira que a terceira dose de sua vacina aumenta significativamente o nível de anticorpos contra a nova variante Omicron. Com base num estudo do laboratório da Universidade de Oxford, a AstraZeneca anunciou que os níveis de anticorpos que neutralizam a Omicron após uma terceira dose da vacina foram globalmente similares aos níveis avançados após as duas doses contra a variante Delta. Vamos agora à página do Rio. As regras para a festa? Exatamente. Para evitar grandes aglomerações no Réveillon na capital fluminense, a Prefeitura vai barrar a entrada de ônibus e vans fretados na cidade a partir da meia-noite do dia 30. A frota regular de ônibus do município não terá reforço para desestimular os deslocamentos. Também será proibido estacionar nas ruas de Copacabana e nas vias de acesso ao bairro a partir das 18 horas do dia 30. As linhas de ônibus para Copacabana terão seu itinerário alterado a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro e não entrarão no bairro, Roberto. Então, olha aí, capital, né? O Rio de Janeiro barrando ônibus fretado depois da meia-noite no dia 30 para evitar essa aglomeração aí toda que a gente sabe que acontece na cidade do Rio, né? Continuamos nessa página, o TJ do Rio de Janeiro faz campanha de adoção. Abre aspas, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Fecha aspas, para as crianças e adolescentes. Esse é o enunciado do artigo 4º do ECA, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. Norma legal que determina ainda que se assegurem a eles, abre aspas, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade, fecha aspas. Esse aí também é um trecho do nosso conhecido ECA. Tá aí então aí campanha do TJRJ. E você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, intenção de compra cai 24% neste Natal. H3N2, nova mutação do vírus da influenza, causa surtos de gripe pelo país. E depois do intervalo, mais de 60% dos óbitos por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente.
Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender em pele 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de lingote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocetinado Comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Agradecer a audiência, Mônica Lírio, Gisele Almeida, muito obrigada pela sua audiência. Fique com a gente, hein? Pode continuar. Então vamos lá, continuamos o jornal. Queda no poder de compra, desemprego, juros elevados são fatores que derrubaram em 24% as intenções de consumo para este Natal e se transforma no maior recuo em 5 anos. Este mesmo movimento marcou a Black Friday em novembro. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, IBEVAR, com o uso de algoritmos de inteligência artificial, mostrou que apenas 5 tipos de produtos registraram aumento na intenção de compras. Os dados foram extraídos de 100 mil manifestações espontâneas em redes sociais. São eles: panelas elétricas, com 270%, consoles de videogame, com 70%, jogos eletrônicos, 42%, drones, 31,2% e micro-ondas, 3%. Os 23 itens restantes tiveram registros de queda de até 40% na intenção de consumo, como é o caso de telefones celulares e smartphones, seguido por fones de ouvido, 38,2% menos do que o ano passado, bicicletas, 33,8% de queda, TVs, 30,1% e tablets, com 29,5% menos de procura. Para o economista e presidente do IBEVAR, Cláudio Felizone de Ângelo, a pesquisa não apontou surpresa, já que os números analisados durante a Black Friday já estavam baixos. Ele argumenta que a conjuntura é desfavorável às compras. Com mais de 13 milhões de desempregados no país, juros do comércio a 80% ao ano, inflação na casa dos 10%, incertezas e ambiente político conturbado. O Rio de Janeiro segue avançando na geração de empregos. Mais de 35 mil novos postos de trabalho foram criados em novembro deste ano, colocando o estado em segundo lugar no ranking nacional de empregos formais. O saldo positivo, mantido pelo 10º mês consecutivo, é aproximadamente 10% maior se comparado ao período do ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro, o estado do Rio totalizou
um pouco mais de 180 mil empregos criados. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados na quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência e analisados pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. De acordo com o governador Cláudio Castro, os números refletem os resultados positivos da economia fluminense. Na análise do mês, o maior gerador de empregos formais no estado do Rio de Janeiro foi o comércio varejista, com 16.511 postos de trabalho criados, seguido pelo setor de serviços com 15.383. Na terceira colocação está a indústria, que gerou 2.381 empregos, e logo depois a construção, com 1.962 postos criados. O maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos. Por grau de instrução, 79,5% dos postos foram ocupados por pessoas que possuem o ensino médio completo. A divisão por gênero continua equilibrada, com 50,2% dos homens e 49,8% das mulheres preenchendo as vagas. O surgimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, o apagão de dados e a politização de medidas de enfrentamento da pandemia serão os desafios que o Brasil enfrentará em 2022 para controlar o avanço da Covid-19 no país, que é um dos epicentros da doença no mundo. A análise está no boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, divulgado na quinta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, que traz também um balanço da pandemia no ano de 2021. O Brasil termina esse ano com mais de 22 milhões de casos e 616 mil mortes pela doença. O documento aponta a preocupação dos cientistas com o retorno quase completo de atividades laborais, educativas e recreativas de forma presencial, que expõe direta ou indiretamente parte da população. Uma das preocupações dos cientistas é o surgimento de variantes do novo coronavírus, como a Ômicron, identificada inicialmente na África do Sul e já presente no Brasil e em mais 90 países. Os cientistas destacam que o surgimento da variante Gama no fim do ano passado foi responsável pela segunda onda da Covid-19, pela qual o Brasil passou em março e abril últimos, quando o país chegou a registrar mais de 3 mil mortes por dia. A variante Ômicron é responsável pelo recente aumento de casos de Covid-19 em países como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, que estão no inverno e já prevêem que a variante será a dominante em breve. O boletim da Fiocruz aponta também a vulnerabilidade dos sistemas de informações em saúde como um desafio a ser superado para enfrentar a pandemia. Segundo o relatório, ocorreram atrasos e interrupções na divulgação de dados, o que impede a produção de informações que são vitais para tomadas de decisão baseadas em evidências. Para os cientistas, o terceiro desafio diz respeito à politização das medidas de enfrentamento da pandemia, que são vitais para a proteção de saúde e da vida da população. Tendo em vista que, segundo eles, o processo tem combinado a desvalorização de medidas preventivas fundamentais de proteção, como distanciamento físico e social, uso de máscaras e higienização das mãos, com a propagação organizada de fake news e a criação de um clima de descritério e desconfiança em relação às vacinas. O boletim menciona ainda os inaceitáveis ataques à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seus diretores e funcionários, depois da aprovação do uso da vacina contra a Covid-19 em crianças. E olha, o vírus da gripe influenza H3N2 tem se espalhado rapidamente pelo Brasil e deixando vários estados em situação de alerta por conta do aumento do número de casos e mortes. Veja na reportagem de Larissa Lago. O vírus da gripe influenza H3N2 tem se espalhado rapidamente pelo Brasil e deixado vários estados em situação de alerta por conta do aumento no número de casos e óbitos. A nova mutação da cepa H3N2, também conhecida como Darwin, teve origem na Austrália e chegou ao Brasil em novembro, causando surtos por todo o país, principalmente no Rio de Janeiro. A assistente administrativa Aline Gomes, de 25 anos, mora na zona portuária da capital Rio de Janeiro e contraiu o vírus no começo de dezembro. Ela conta que os sintomas foram mais fortes nos 3 primeiros dias. Os sintomas mesmos que eu tive foi muita dor no corpo, febre, uma dor de cabeça, nariz entupido
e coriza, muita coriza, né? Durou mais ou menos uns 5 dias. Nos 3 primeiros dias foi muito forte, mas depois foi amenizando. A tosse é uma coisa que ainda tá um pouco comigo. O médico preventista Dr. Carlos Machado explica que o vírus da influenza existe há milhares de anos e, apesar dos sintomas serem parecidos com os de gripe normal, a influenza pode ter consequências mais graves. Toda infecção viral tem um quadro infeccioso inicial muito semelhante. O vírus influenza não é um vírus que causa gripe, ele é um vírus muito mais agressivo que causa uma broncopneumonia grave que pode deixar sequelas e pode matar. As prevenções para não contrair o vírus da influenza são as mesmas que já estamos acostumados desde o começo da pandemia de Covid-19. Usar máscaras, higienizar as mãos com frequência e evitar aglomerações. Além disso, o SUS disponibiliza a vacina contra a gripe, que apesar de não ser totalmente eficaz contra a nova mutação da cepa H3N2, ajuda a prevenir infecções causadas pelas demais cepas. O Instituto Butantan já iniciou a preparação dos novos imunizantes contra a influenza, que vão combater a nova variante, e afirmou que as vacinas devem estar disponíveis no começo de 2022. E dados do Ministério da Saúde indicam que 62,3% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Além disso, 56% dessas mortes eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Quem tem mais informações é Paloma Custódio. Dados do Ministério da Saúde indicam que 62,3% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave provocados por Covid-19 em 2021 foram de pessoas acima de 60 anos. Além disso, 56% dessas mortes eram do sexo masculino e 44% do sexo feminino. A infectologista Ana Helena Germoglio aponta algumas razões para os óbitos por Covid-19 estarem concentrados na faixa etária acima de 60 anos. O sistema imunológico do paciente idoso ele já não responde da mesma forma como dos jovens. Além disso, os idosos têm muito mais propensão a ter doenças associadas, hipertensão, diabetes, obesidade, do que os jovens. Isso também é um fator de risco que faz com que eles sejam considerados grupos de risco para casos graves da doença. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, do total de óbitos de síndrome respiratória notificados em 2021, 88,2% foram provocados por Covid-19. Entre a 10ª e a 39ª semana epidemiológica do ano, houve uma redução de 93% dos óbitos registrados. A infectologista afirma que essa queda de mortes está nitidamente relacionada à vacinação. A redução de casos graves da doença após o início da vacinação, ele foi gritante. É claro que mesmo entre os vacinados, a gente sabe que tem pessoas que não vão responder adequadamente às vacinas, né, e podem evoluir para casos graves. Mas aí isso se torna exceção e não regra. Porque o que a gente tinha antes da vacinação era pessoas de alto risco, imunossuprimidos, evoluir para quadros mais graves e se evoluir para SRAG. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou nesta quarta-feira, 22 de dezembro, 3.451 novos casos e 143 óbitos por Covid-19. O estado com a maior taxa de letalidade é o Rio de Janeiro, com 5,14%. O índice médio de letalidade do país está em 2,78%. E desde o início da pandemia, 618.091 pessoas morreram por causa da doença. Biólogos pesquisaram a relação das mais de 2 milhões de espécies conhecidas. O resultado é um verdadeiro mapa terrestre da biologia, que explica em detalhes as conexões entre as mais diferentes espécies já catalogadas. Foram quase 10 anos coletando, estudando, concluindo dados e o resultado finalmente saiu. 2 biólogos britânicos agora podem exibir, por meio da chamada Árvore da Vida, como as milhões de espécies terrenas catalogadas estão ou estavam, já que muitas foram extintas, ligadas entre si.
Para gerarem a visualização detalhada e completa da árvore, os cientistas James Rosindell, pesquisador de biodiversidade do Imperial College de Londres, e o biólogo evolucionista Ian Wong, da Universidade de Oxford, organizaram as espécies de acordo com suas relações genéticas, ou seja, filogenia, e não pela taxonomia, que separa os seres por grupos com características semelhantes. A interação do novo estudo pode ser feita por qualquer pessoa no site onezoom.org. Para facilitar a busca, há um menu para procurar as diferentes espécies e se surpreender com as relações entre elas. Muito bacana. E o setor de turismo foi um dos mais prejudicados com a pandemia provocada pela Covid-19, mas com a retomada das atividades, o setor voltou a crescer e a procura por viagens, principalmente neste fim de ano, é grande. Durante a pandemia, as medidas de isolamento social fizeram com que as atividades turísticas parassem em todo o mundo, o que gerou um prejuízo de 4 trilhões de dólares na economia global. Atualmente, com o aumento da vacinação e a diminuição nos casos de Covid, o turismo está alavancando, tem muita procura. Todo mundo que ficou aí dentro de casa em 2020, 2021 está procurando para todos os destinos. No Brasil, onde a atividade é responsável por 3,7% do PIB, a crise resultou na demissão de mais de 390 mil pessoas que trabalhavam com turismo. Ou seja, a queda de quase 20% na arrecadação de impostos federais. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O levantamento aponta também que o setor já começou a apresentar melhora, mas apesar da vontade de viajar, algumas pessoas ainda têm medo da Covid-19 e por isso os destinos nacionais atualmente são os mais escolhidos. No momento eu digo que a maioria ainda é nacional, pois ainda tem algumas pessoas que não se sentem seguras para fazer viagens internacionais. Apesar de ter todo um cuidado, né, no geral, para viagens no exterior, você tem que apresentar a vacina, fazer um PCR para ir, para voltar. Você vai nos lugares, tem um cuidado muito grande em relação a isso. Não foram apenas os principais destinos que mudaram. A forma de atendimento também se adaptou às restrições provocadas pela pandemia. Toda a nossa equipe está em home office, porque também diminuiu a procura do atendimento presencial. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer tudo virtualmente, por telefone, por aplicativos de mensagem, pelo Zoom, enfim, tudo mudou. E mudou o nosso atendimento, mudou a forma como os clientes aceitam isso e preferem ser atendidos também. Então, a gente aposta muito aí, como muitas empresas, né, de vários ramos, aposto em continuar no home office ainda por um bom tempo. E olha, Roberta, com a chegada das datas comemorativas, muita gente não pensa no dia seguinte e come de tudo e mais um pouquinho. Exagera, né? Mas isso pode trazer problemas e talvez 2022 não comece da melhor forma possível. Que a ceia de Natal é uma delícia, não há dúvidas. Normalmente, a ocasião é cercada de comidas gostosas e bebidas típicas. Por isso, durante as festas de fim de ano, é mais fácil cometer deslizes na alimentação e exagerar, o que muitas vezes resulta naquela sensação de quem comeu demais. Mas Laila, por exemplo, já está pronta para correr o risco. Com certeza, até mesmo as festas de final do ano, de ano novo, a gente acaba excedendo um pouco, né? Mas aí depois corre atrás do prejuízo em janeiro. Quando a ingestão de comida é excessiva, os principais problemas que as pessoas apresentam são sede e dor de cabeça por conta do aumento de sódio no organismo. Além disso, é comum sentir azia porque ao ingerir muitos alimentos, o estômago produz mais ácido gástrico para ajudar na digestão. A ansiedade e instabilidades também são causadas pelo aumento de açúcar no sangue. O principal é o peso, né? Que o pessoal reclama muito. Mas o problema não é só isso, não é só o ganho de peso ou a questão de atrapalhar o emagrecimento, mas sim a saúde. Os excessos, literalmente exagerados mesmo, são problemáticos para a saúde. Se for um excesso pontual, algo que você controle, não exagere tanto e também consiga controlar com outras coisas, como um consumo de frutas e ingestão de água,
tudo bem, o excesso de peso vai ser pequeno. Agora, quando não tem um certo controle, é prejudicial para a saúde mesmo, principalmente para aquelas pessoas que têm doenças crônicas. Mas existem formas para ter equilíbrio e não prejudicar tanto o corpo nesta semana de Natal. A principal forma é tentando manter pequenos hábitos mais saudáveis, né? Então, um consumo de água adequado. Quando eu falo adequado, não são 2 litros, depende do peso dessa pessoa. Geralmente eu falo no consultório no mínimo de 35 ml até 50 ml por quilo do seu peso. Então, o pessoal de casa pode estar fazendo esse cálculo para saber o que é um consumo adequado de água individualmente. E tentar manter consumos de fruta ao longo do dia. De repente, durante o dia, não restringir tanto a alimentação para compensar à noite, não. Tenta manter uma alimentação equilibrada ao longo do dia, sem restrição, e à noite se permitir ir com controle na quantidade. Apesar dos quilos extras por conta dos exageros, a nutricionista afirma que as bebidas alcoólicas são as grandes vilãs, principalmente quando são ingeridas sem alternar com água. Uma dica que eu coloco muito nas redes sociais é o seguinte: é Natal e Ano Novo e não do Natal ao Ano Novo. Então, do dia 26 ao dia 30, tenham um bom senso, tenham um certo controle, tentem manter atividade física. E aí, chega dia 31, dia 1º, se permita de novo, comemore sim a virada do ano, que é muito importante. E ano que vem é vida normal, vida saudável, nutritiva, porque o que interessa é realmente do Ano Novo para o Natal, e não do Natal até o Ano Novo. E você, Jorge, exagera? Um pouquinho, né? Gente, a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Natal Solidário Rede Economia. Cada ação vira uma doação. Leite Quatá 3,39, Ave Família 11,95, Chester Perdigão 22,98. Compre um Chester e ganhe lasanha Perdigão. Tender Império 29,98. Ninho 380 gramas 11,98. Pernil 12,98. E tem mais economia. Brahma Latão 3,89. Na compra de um pack ganhe batata Pringles. Arroz de lingote 14,95 com app. Condensado Italac 3,77 com app. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. Beba com moderação. Neste Natal, a Fusão tem um presentão pra você. Fio cabinho 2,5 mm, 189,99. Piso 54 por 54, Porto Fino Marfim Extra, 18,99. Ventilador parede 60 cm Bivolt Ventura, 269,99. Ventilador coluna 60 cm Bivolt Ventura, 299,99. Revestimento 32 por 57 Isabela Brilhante, Ocitinado Comercial, 22,99. Argamassa Flusão AC1, 5,99. Fusão, tudo pra construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu.
Voltamos e nós temos aí participações, né? Exatamente. Agradecemos então a audiência de Célio Gastaldo, Diogo Ferreira, Mário nunca sei falar. Permatei. Desculpa, Mário. Isabela, Ian Martins, e vou falar novamente, né, o que a gente já falou, a Mônica Lírio e a Gisele Almeida. Muito obrigada pela audiência de vocês. A todos vocês que estão aí pelas redes sociais e pelos canais da TVC, muito obrigado pela audiência. E olha só, a unidade móvel do SESC Saúde Mulher se despediu de Teresópolis após a realização de 1.034 exames de mamografia e 296 exames previstos do câncer de colo de útero. Ainda foram feitos 172 atendimentos para a educação em saúde. A unidade permaneceu durante 4 meses na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, em Teresópolis. A ação teve o apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde. A unidade móvel SESC Saúde Mulher possui 2 salas equipadas com mamógrafo e mesa ginecológica para a realização do Papa Nicolau. Foram atendidas mulheres de 50 a 69 anos para a mamografia e 25 a 64 anos para Papa Nicolau, após agendamento nas unidades de saúde da cidade e interior. Mulheres fora desta faixa etária também puderam ser atendidas com a apresentação de requisição médica proveniente do serviço público. Os exames ficaram prontos em cerca de 30 dias e as imagens de raio-x foram enviadas via online ao Hospital de Câncer de Barretos. A instituição referência nacional no tratamento do câncer era responsável pelo laudo clínico que era encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, que realizava a devolução às pacientes. E a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social, promoveu um chá de gestantes para as usuárias do programa Criança Feliz, que atende famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade. Durante o chá de gestantes, as beneficiárias conheceram as ações do programa e receberam orientações da nutricionista e coordenadora da ATAN, Daiane Dias. Ao final, elas participaram de um café da tarde e ganharam pacotes de fraldas descartáveis. Através de visitas à residência da família incluída no programa Criança Feliz em Três Rios, as equipes fazem acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. E olha, foi publicado no site oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, na última terça-feira, o resultado final da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que selecionou os projetos e agentes culturais do município para serem contemplados com os recursos federais. Os projetos que vão ser realizados em Paraíba do Sul abrangem atividades de teatro, audiovisuais, dança, música, artesanato e festivais culturais. No total, 42 agentes culturais em 12 categorias apresentadas na chamada pública do município vão receber o aporte financeiro para desenvolvimento das atividades. Os agentes culturais selecionados foram escolhidos pela comissão de avaliação constituída por 3 representantes da sociedade indicados pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. Os prazos para a execução dos projetos vão ser acordados com a Fundação Cultural e os agentes culturais beneficiados pelos recursos financeiros têm a responsabilidade de garantir o cumprimento das datas estabelecidas, comprovando ao poder público que as atividades culturais estão sendo realizadas em benefício da população local, sob pena de responsabilização e devolução do valor recebido. A lista com o resultado final dos agentes culturais contemplados pode ser conferida na página oficial da Prefeitura de Paraíba do Sul, na área de publicações Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc. A Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a PPO, entregou cestas de Natal para mais de 50 famílias assistidas pela instituição. As doações foram feitas por amigos e parceiros. As cestas de Natal montadas pela PPO foram entregues na quarta-feira. Mais de 50 famílias em tratamento contra o câncer assistidas pela Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a PPO, vão ter um Natal mais feliz e farto. As cestas são compostas por alimentos não perecíveis. Para as famílias que têm crianças pequenas, também foram entregues kits com brinquedos variados. Os pontos turísticos de Petrópolis vão sofrer alterações no horário de funcionamento nas datas de Natal e Ano Novo, nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O governo municipal determinou ponto facultativo, portanto, a maior parte dos atrativos turísticos não funciona.
Nas vésperas, ou seja, dias 24 e 31 desse mês, alguns funcionam em horário especial. Tanto o Museu Casa de Santos Dumont quanto o Museu Casa do Colono funcionam nos dias 24 e 31 de dezembro, mas com horário de visitação reduzido, indo de 9 horas da manhã até 1 da tarde. Ambos vão estar fechados nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Outros atrativos privados, como a Casa do Pequeno Príncipe, os museus de cera e de porcelana, entre outros, também funcionam nas vésperas em horários alternados e fecham as portas no Natal e Ano Novo. As informações específicas sobre as atividades podem ser obtidas pelo Disque Turismo por meio do número 0800 024 1516. A relação completa de funcionamento dos atrativos públicos e privados de Petrópolis no período entre 24 de dezembro e 1º de janeiro, feito pela Turispetro, estão disponíveis no site da TVC Correio da Manhã. E a chuva voltou a não dar trégua em Petrópolis. Com isso, a população deve ficar atenta à possibilidade de deslizamentos e alagamentos. Com o início do verão, a chuva já tem marcado presença. E como de costume em Petrópolis, a comemoração natalina vai ser na companhia dela. Quem tinha planos de celebrar a céu aberto já pode cancelar. Ainda a gente está sendo influenciado pelos ventos úmidos do oceano e é por isso que está essa chuva, a nebulosidade está elevada e vai permanecer assim durante o dia. E amanhã essa influência já começa a diminuir. Mas a gente ainda tem previsão de chuva para hoje. À tarde, em alguns momentos, podem se tornar um pouco mais intensas, não como ontem, certo? E depois a chuva passa a ser uma fraca, moderada, e amanhã fica fraca. E ao decorrer do final de semana, a tendência é que as condições de tempo voltem a se estabilizar. As pancadas de chuva forte voltaram na noite de quarta-feira e permaneceram ao longo de toda a quinta-feira. Devido ao grande volume registrado durante a madrugada, alguns incidentes ocorreram nos distritos mais afastados do centro. Após os episódios de chuva na posse, a Condep, com o apoio de 70 funcionários, realizou serviços de limpeza nas ruas para a retomada das áreas mais afetadas. De acordo com a Defesa Civil, a previsão para este fim de semana é de mais chuvas. No verão, as características tradicionais da estação já é uma estação chuvosa, a mais chuvosa da região sudeste e também da cidade de Petrópolis. Então, os dias de chuva se tornam mais frequentes por conta de passagens de frentes frias, outros sistemas meteorológicos e até mesmo o próprio aquecimento diurno do tradicional do dia, que instabiliza a atmosfera e pode provocar essas pancadas de verão. O Departamento de Meteorologia da Defesa Civil realiza diariamente a previsão do tempo e disponibiliza as informações no site da Prefeitura de Petrópolis. É importante que a população fique atenta às atualizações e alertas emitidos. Em caso de emergência, ligue 199. E Roberta, agora nós vamos ter a previsão do tempo. Exatamente. Lembrando que Petrópolis choveu muito essa madrugada, de manhã também estava chovendo. Nós pedimos a atualização à Defesa Civil de Petrópolis, mas até o momento não recebemos essa atualização deles. Então vamos para a previsão do tempo. Para as cidades da nossa área de cobertura, a previsão é de chuva mais intensa para o dia de hoje na região serrana e em Pati do Alferes. Já em Paraíba do Sul e Três Rios, a previsão é de dia nublado com possibilidade de chuva ao longo aí do dia. As temperaturas vão variar entre 13 e 30 graus. Para amanhã, a previsão aponta melhora no começo do dia, mas podemos ter chuva na parte da tarde. E olha, hoje, véspera de Natal, Petrópolis está pronta para a celebração, decorada com as luzes que deixam a cidade ainda mais bonita. A programação do Natal Imperial, que tem atraído turistas e moradores, vai até o dia 9 de janeiro. Petrópolis fica ainda mais bonita nesta época do ano, com as luzes de Natal que abrilhantam as ruas da cidade. Durante esta semana, os tradicionais eventos atraíram muitos turistas e a decoração natalina não deixou a desejar. Eu estou achando incrível, a primeira vez que eu vejo aqui, eu estou encantado. Muito bonito mesmo, muito bacana, muito bom gosto mesmo a decoração. Eu estou achando super interessante tudo e mesmo com a pandemia eles conseguiram caprichar, tá muito legal. Tá muito linda. Ficou ótimo, ficou lindo. Em todos os dias de programação, até o dia 9 de janeiro, às 6 horas da tarde, aqui na Praça da Liberdade, acontece o espetáculo Um Natal em Família, que celebra o acendimento das luzes da cidade, que acontece logo após o show. Outro destaque da iluminação natalina é o túnel de luz na rua 16 de março, que apresenta espetáculos diários de 30 em 30 minutos, sempre das 7 às 9 horas da noite.
As árvores do Centro Histórico e parte dos ônibus também foram decorados com as luzes. Este ano, a energia do Natal tem um significado ainda mais importante, já que em 2020 a festa foi realizada apenas dentro de casa e sem programação para o público. Está simbolizando dobrado, porque ano passado não pôde ter, né? Aí esse ano está sendo uma comemoração dobrada, né? Já até fico emocionada, porque nós estamos vivendo um momento que ninguém, nem sonhos. E eu estou curtindo muito, muito mesmo. Ano passado não teve, né? Então a gente tem que agradecer a Deus pela essa homenagem tão bonita, né? A última vez que eu vim foi em 2018, estava chovendo muito. Agora que eu tô vendo mesmo como que é. A gente tem que comemorar a cada momento, porque ano passado não deu, mas esse ano também eu acho que a gente tem que comemorar, mas principalmente por causa do significado do Natal. Bom, agora sim, eu tô aqui já do lado de fora da minha casinha aqui, né? Quem quiser conferir toda a programação de entretenimento, como faz? Aí tem que entrar no site, né, da prefeitura, né, para conferir. Do Natal Imperial, Isso sim. Aí, do Natal Imperial, ué. Mas no segunda edição do Correio, do nosso jornal Correio da Manhã sim, na aí TV, temos uma agenda nós cultural. temos uma agenda cultural completa, com todas as atividades aí para o seu fim de semana. Então você não pode perder hoje às 6h30 da tarde. Isso aí. Né, você pode conferir toda a agenda cultural aí do fim de semana para a nossa área de cobertura. Então, para você, um ótimo Natal. É isso, um ótimo Natal e nós ficamos por aqui. Mas segunda-feira estamos de volta, tá bom? Exatamente. E amanhã a gente tem um jornal falando aí o resumo das principais notícias durante a semana. Só agradecer a audiência, Davi Carneiro e Ney Carvalho. Muito obrigada pela audiência de vocês. Um ótimo Natal, gente. Tchau. Feliz Natal. TVC, a TV do Correio da Manhã.